Agora vamos ficar, e sem mais delongas, com esta apresentação sobre dívida pública e desenvolvimento, fortalecimento da transparência, responsabilidade e gestão da dívida pública em Moçambique. Como já fazia referência, e sem mais delongas, tenho a honra de convidar o professor Dr. Eduardo Neves, académico, portanto, na Universidade Eduardo Mondlane, e vai fazer esta apresentação. Professor Dr. Eduardo Neves, bom dia, bem-vindo. Podemos, e sem mais delongas, passar para esta apresentação. Obrigado, muito bom dia. Primeiro corrigir que não sou professor doutor ainda, estou em processo, já devia ser, mas não sou. Obrigado, e com a vossa permissão e com todo o protocolo observado, vou passar a fazer a minha apresentação. Esta apresentação vai se focar em questões que foram levantadas aqui por Dr. Novunga, também por meu colega que me antecedeu há bocado, que é a questão do fortalecimento da transparência e da responsabilidade na gestão da dívida pública. Tanto, como foi mencionado, tem aí um leque de colegas economistas que vão me auxiliar, tanto nas questões quantitativas, talvez até também qualitativas sobre a dívida. Portanto, a minha intervenção não é sobre questões de níveis de endividamento, sustentabilidade, porque parte do princípio que tanto são números e questões que são subjacamente conhecidos, tanto sobre a questão da sustentabilidade e outras questões vou deixar que os meus colegas falem sobre isso. Muito obrigado. Era só aqui uma questão técnica e já está resolvido. Ok, então, sem mais delongas, vou passar diretamente para a minha apresentação, que suponho que conseguem ver tanto na tela. E o tema que se propôs é a dívida pública e desenvolvimento. Portanto, como eu estava explicando, o foco é no fortalecimento da transparência, a responsabilidade na gestão da dívida pública. E, obviamente, que o caso de Moçambique é o que mais nos interessa neste momento. Isso é que eu dizia que essas questões específicas sobre Moçambique vou deixar para os meus colegas e eu vou falar das questões genéricas sobre a questão de transparência e responsabilidade. Estou aqui com congelamento. Ok, em termos de tópicos gerais, portanto, vou falar sobre o papel da dívida pública. Em princípio, o meu colega que antecedeu já esteve a explicar isso. A relação entre dívida e desenvolvimento, ou seja, a importância da dívida. O papel de credores e devedores para uma gestão prudencial da dívida pública, que é o tópico fulcral. E uma breve, mesmo um toque muito ligeiro sobre o atual estado de dívida em Moçambique. E, no fim, algumas janelas que se abriram para as questões de insustentabilidade que Moçambique está a atravessar neste momento e as oportunidades que surgiram nos dar um pouco de alívio nesse aspecto. Então, em termos de dívida, portanto, sabemos o que é dívida. Portanto, é uma necessidade para quem não tem recursos suficientes para dar projetos de desenvolvimento. Os recursos são sempre escassos e as necessidades são sempre maiores, sobretudo em países pobres como o nosso. Então, recorremos fundamentalmente à dívida, quer interna como externa, para antecipar, obviamente, para antecipar futuras receitas, na perspectiva de que os recursos, tanto que tomamos emprestados, serão produtivos e vão render muito mais do que aquilo que pedimos para podermos garantir o tal crescimento e desenvolvimento sustentável. E quando digo sustentável, significa num nível tal que permite que honremos essa mesma dívida em relação aos nossos credores.
Então, normalmente ou frequentemente, a dívida é vista como uma restrição ao desenvolvimento. Há quem olhe para a dívida como um problema. Eu dizia que se você está endividado, então você está amarrado e fica sempre a pensar que tem que pagar, e isso é um problema. Bom, isso é uma maneira de ver, e isso acontece porque, às vezes, sem querer, incorremos em problemas, mas às vezes por questões de má gestão, e é sobre esta questão que nós queremos focar hoje, má gestão, que a dívida acaba sendo esse entrave. Portanto, em princípio, teoricamente, não é um entrave, muito pelo contrário, é uma maneira de alavancar o processo de crescimento, tanto de uma economia, etc. Então, esta visão de olhar para a dívida como um problema, obviamente ignora o papel que essa dívida tem no processo de transformação estrutural, portanto, transformação que leva a um crescimento e a um desenvolvimento econômico, social, presente e futuro. Portanto, existem alguns princípios basilares para uma boa gestão da carteira de dívida pública, e é observando esses princípios que se pode conseguir a tal transformação estrutural que nos leva a um crescimento e um desenvolvimento sustentável econômico, incluindo, portanto, a gestão sustentável da própria dívida. Há certos princípios que é preciso observar. Então, como eu dizia, a minha intervenção é sobre esses princípios, porque parte do princípio que esta conferência é mais para trazer aqueles elementos que vão servir para o discurso público das partes interessadas, sobretudo da sociedade civil, e as formas e as maneiras de como esse discurso pode ser usado para influenciar os tomadores de decisão. Portanto, quais são esses elementos que são fundamentais ter em conta? Portanto, e obviamente que o fortalecimento da transparência e a responsabilidade na gestão de dívida pública, portanto, dizia, devem ser parte desse discurso. Então, quais são os princípios? O princípio, em 2012, as Nações Unidas, através da ANTAD, publicaram, portanto, os princípios básicos. Não são exaustivos, mas aqueles que são fundamentais, se devem observar para se conseguir ter uma gestão criteriosa, aquilo que chama de governança ou governação da dívida pública, e aqui no nosso país, portanto, temos o termo gestão de dívida como nosso mais comumente termo. Então, quais são esses princípios? Tanto, esses princípios existem tanto para os credores como para os devedores. Então, o que é que nós temos que entender? O que é que deve, portanto, estar na mente de qualquer indivíduo que quer fazer tanto acompanhamento, monitoria, gestão do processo de endividamento e a gestão da própria dívida? Quais são os elementos fundamentais? Então, vou passar diretamente para isso. Há muitas questões aqui que podem ser debatidas. Realmente, cada um desses pontos aqui podem ser um tema de um debate. Então, vou deixar que depois, nas intervenções, nas perguntas, portanto, apareçam mais questões de discussão, e os meus colegas depois vão me auxiliar a desenvolver ainda mais, mas trago aqui os resumos. Portanto, o que seriam responsabilidades dos credores? Credores, aqueles que recorremos para nos darem emprestado dinheiro. Primeiro, portanto, eles devem agir como agentes responsáveis e devem proteger o interesse público, tanto o Estado e o cidadão. Não só partindo do princípio que eles estão a usar recursos públicos nos países deles, como também devem partir do princípio que os recursos que estão a fornecer a um terceiro país, tanto vão servir a um interesse público, tanto representado por um agente que é o Estado, e esse Estado representante de cidadão. Eles têm que ter em mente esta responsabilidade, o papel que eles têm. Segundo, é que eles devem fornecer informações soberanas para ajudar aqueles que tomam a dívida, os mutuários, para eles poderem tomar decisões informadas. Aquilo que se chama de due diligence. Então, eles têm que fornecer toda a informação que vão permitir que a gestão criteriosa desses mesmos recursos. Ok. O terceiro é que os credores
devem determinar da melhor maneira possível se o financiamento foi devidamente autorizado, tanto pelo país, pelas autoridades, pelas entidades competentes do país que está a solicitar o crédito. Tá? Portanto, é preciso observar, saber quais são as leis que se aplicam nesse país e se essas leis foram, todas elas, observadas para que este processo de assinatura de contrato de dívida seja estabelecido. Portanto, isto é um dever do próprio credor, não é apenas o dever daquele que toma dinheiro com as suas leis. O próprio credor deve garantir que essas questões são observadas. Portanto, os credores, ou o credor deve fazer uma avaliação realística da capacidade do país que toma dívida em honrar com o serviço da dívida. Quando falo de capacidade, é fazer uma avaliação exaustiva da economia, do estado em que a economia está, do seu potencial. Portanto, uma dívida é uma coisa que é tomada por um período de tempo, então tem que fazer uma avaliação criteriosa. Digo avaliação criteriosa, volto a repetir, é preciso ter em conta riscos, e esses riscos têm que entrar na análise, se fazer análise de sensibilidade para ver até onde a capacidade do país se endividar vai. Isto feito pelo credor. Okay. Então, o resto é, obviamente, seguir todas aquelas regras que estão acordadas no acordo que vai ser assinado e todo due diligence. Quinto ponto seria, portanto, há casos em que o financiamento é por um projeto específico. Normalmente é um projeto específico. Quando isso acontece, é preciso que este credor use os seus conhecimentos técnicos, normalmente, quando tem uma experiência vasta, concepção de projetos, concessão de empréstimo, por experiências de vários países, então é preciso que eles usem toda essa experiência para fazer um estudo também criterioso, investigar antes de aceitar a dívida que condições materiais existem no país, quais são, e se for possível, tanto pôr em marcha processos que vão culminar com uma monitoria e uma avaliação pós-concessão desse crédito. Então, tem que haver um estudo ex ante, tem que haver um processo de acompanhamento quando executivo. Sexto ponto é que uma vez que um país soberano aparece a pedir dívida ou pedir crédito, due diligence requer que você observe todas as questões, não só bilaterais com esse país, mas também transversalmente. Há países que, por certos comportamentos, são, digamos, são listados nas Nações Unidas como um país de risco, de alto risco. Quando falo, não estou a falar de banco, estou a falar por organizações bilaterais, como, por exemplo, pelas Nações Unidas, listadas como um país problemático. Se isso acontece e esse país entra numa lista negra por uma razão, portanto, sofre sanções das Nações Unidas, por exemplo, é preciso que o país credor tome em conta e coopere com a comunidade internacional sob o risco de ele próprio se meter em problemas, como também dificultar a aplicação de leis internacionais do país. O sétimo ponto, há casos em que o país não pode honrar com a sua dívida, por várias razões. Pode ser, por exemplo, como aconteceu em Moçambique, ciclones que destroem uma boa parte da economia, da capacidade de produzir para poder pagar a dívida. Entre outros problemas podem surgir. Nessas circunstâncias, tem que haver espaço para admitir que o país possa reestruturar a sua dívida. E eu tenho que ser suficientemente flexível, tem que agir em boa fé para que haja uma boa resolução. É verdade que nesse processo o próprio credor pode estar, assim como obviamente o credor vai crer, o processo de reestruturação envolve custo, mas é preciso que haja essa boa fé por parte dos. Então, esses seriam os 7 principais pontos que preciso ter em conta
Porque muitas vezes, quando olhamos e discutimos a questão da dívida, pensamos que a dívida é só nosso problema. Nós fomos buscar lá dentro, precisávamos, e os outros foram generosos e concederam-nos esse empréstimo. Então, agora, o problema é só nosso. Antes desse problema ser nosso, há todo um conjunto de critérios que os credores devem observar para que comece um processo de gestão que possa levar a um processo sustentável. E do lado dos mutuários, os beneficiários desses empréstimos, temos também alguns princípios fundamentais a observar, que seriam extremamente importantes que fossem. Como eu disse, esses critérios foram dados em 2012. Provavelmente, se tivéssemos estudado isto, não teríamos corrido os problemas que começaram em 2013, 2014. Talvez poderíamos, talvez não. Ou talvez teríamos tido uma segunda opinião chamada atenção sobre os riscos que nós vamos entendendo. Haviam que depois acabamos. Então, o que é que um tomador de crédito deve observar? Também tem que agir como um agente. Falo de agente, estou a falar de um representante digno, responsável. Portanto, o agente, sobretudo o Estado, porque são funcionários do Estado que normalmente estão envolvidos, ou instituições públicas, empresas públicas estão envolvidas na contração das dívidas. Portanto, ele, em primeiro lugar, ou o único ponto de fato, é o interesse dos seus cidadãos. Portanto, ele tem que agir com responsabilidade. Segundo, é preciso que honre o contrato da dívida. Todas as cláusulas e condições devem ser de domínio. Portanto, antes de se assinar o contrato, todas as questões legais devem ser do domínio deste agente e devem sempre visar o sucesso, portanto, o bom uso destes recursos para, portanto, o fim único que é beneficiar o cidadão desse país. Obviamente que existem condições que podem mudar, que podem levar a contratação, a uma reestruturação da dívida no processo, mas isso deve resultar de força maior e não necessariamente de falta de responsabilidade, falta de profissionalismo dos agentes. O terceiro, bom, eu tenho duas pontuações aqui. Estou a contar de novo 1, 2, 3 para dizer que essas são as responsabilidades dos mutuários, mas também continuo com a contagem anterior, portanto 8, 9, 10, portanto como a continuação das responsabilidades todas das partes. Então, neste caso, o terceiro do lado dos mutuários seria, portanto, a necessidade de estabelecer e implementar um quadro jurídico abrangente e transparente, que defina claramente os procedimentos e responsabilidades de prestação de contas. Portanto, isso tem que estar claro. Portanto, a lei tem que estar clara. Portanto, para todos, e deve ser do conhecimento público, total e completamente. O quarto ponto, vou tentar acelerar mais um pouco para ganhar tempo, é que toda a informação, todos os termos e condições do contrato, todas as questões relacionadas com os acordos de financiamento, portanto, devem estar disponíveis para todas as partes interessadas, para o público, mesmo online. Não é preciso, quer dizer, hoje em dia, para quem tem acesso à internet, pode facilmente obter documentos. Então, estes devem ser documentos de fácil acesso e devem estar disponibilizados. E não só os termos e condições, como também os estudos que tiverem sido feitos para fazer avaliação, tanto da sustentabilidade desse projeto ou da contratação dessa dívida. Toda a informação econômica e financeira. Portanto, os relatórios devem ser disponibilizados publicamente e atempadamente para todas as partes interessadas, para todo o público, para os nossos representantes no Parlamento, portanto, toda a gente, incluindo aqueles que por algum interesse pessoal façam uma solicitação dessa informação, essa informação deve ser prontamente disponibilizada. Ok, mais uma vez, também do lado de quem toma o crédito, no caso desse crédito, ser dedicado a um determinado projeto, é preciso que o país faça um estudo exaustivo da viabilidade desse projeto.
normalmente os projetos têm que se pagar a si próprio, aquilo que chama-se de project finance. Portanto, eu não posso conceber um projeto a pensar que vou buscar recursos do outro lado para poder fechar, portanto, o empréstimo. O projeto tem que ser capaz de pagar. Então, é preciso fazer essa avaliação. Portanto, não só em termos financeiros, ou em termos econômicos, né? Análise custo-benefício, como também em termos financeiros. Quando faço este realce da diferença entre uma avaliação financeira e uma avaliação econômica, vou dar o exemplo do que aconteceu com a nossa dívida, chamada dívida oculta. Portanto, nós fomos fazer um endividamento comercial. A avaliação que foi feita, acredito que tenha sido econômica. Obviamente que também foi feita uma avaliação financeira, mas para quem teve acesso aos... Não houve estudos, por acaso, houve algumas apresentações, muito breves, foram feitas, diferentemente do caso da transformação da dívida da Ematum, tanto em dívida pública soberana, que fez um trabalho, existe documentação muito exaustiva. No caso da contração daquelas dívidas, tudo foi à base de PowerPoint, informação muito relevante. Né? A única coisa que podemos encontrar lá é que o empréstimo era por curto prazo, quer dizer, 8 anos, menos de 10 anos, com taxas de juros comerciais extremamente elevadas, comparadas com aquilo que se pode conseguir, tanto com os acordos bilaterais e multilaterais, partindo do princípio que não havia experiência nenhuma no país para a implementação daquele tipo de projetos, via experiência, etc. Então, incorremos num risco extraordinário logo à partida e o resultado foi que se viu. Portanto, está agora a discussão, quer dizer, está a ser julgado o processo e alguns dos comentários que eu ouvi, algumas das pessoas estão lá a ser interrogadas, é que o projeto tinha pernas para andar, se tudo corresse bem, Moçambique se beneficiava. Obviamente, não se questiona os benefícios econômicos que isso traria. Mas é preciso conjugar as questões econômicas com as questões realísticas financeiramente. O tempo, etc, vai contar. Então, essa análise, esse estudo, etc, isso é extremamente exaustivo. E tem que ser de conhecimento público. Quanto mais contribuições, capazes, etc, discutir, quanto mais nós aprimoramos e até, como é que se diz? Chamamos disso de nosso melhor. Porque depois de amanhã não aparecemos nós a criticar, porque participamos no processo, foi tudo transparente, etc. Estava a realçar esta questão. Depois, o quinto ponto seria, já penso que estava mesmo no quinto ponto. No sexto, é preciso conceber e implementar uma estratégia de gestão sustentável da dívida. Então, acho que puderam perceber que nos últimos anos, depois desta questão da dívida oculta, o Ministério das Finanças fez um esforço extraordinário, tremendo, para iniciar com este processo. Então, se hoje em dia entramos na página web, podemos encontrar lá estratégias de gestão da dívida, relatórios, etc. Isto é fundamental, é uma coisa que, como eu digo, quando este relatório saiu em 2012, se tivéssemos aprimorado isto, se tivéssemos começado a cantar como se fosse nacional nessa altura, provavelmente teríamos minimizado as questões onde estamos agora. Ok, é preciso evitar incidências de empréstimos excessivos. Muitas vezes, quando você vai pedir emprestado dinheiro, por que eu não posso aumentar mais um pouco? Partindo do princípio que as minhas necessidades são muito grandes e às vezes porque sei que porque as minhas necessidades são grandes, então automaticamente o meu déficit fiscal é muito grande, então por que eu não posso puxar um pouco mais? Não se pode fazer isso, tem que depender da informação que resulta dos estudos. Portanto, não posso pegar emprestado dinheiro só porque quero gastar, porque existe necessidade de gastar esse dinheiro. Quero buscar dinheiro que eu sei que vai se pagar por si próprio. Aquele projeto onde eu vou implementar, ele vai resultar em recursos mais do que suficientes para cobrir os juros, etc., para eu fazer o serviço dessa dívida. E não só isso, há questões de custos e benefícios que têm que ser internalizados, incluindo questões ambientais, etc. Então, isto recorda daquilo que dissemos anteriormente, que é preciso fazer estudos exaustivos para podermos estar. Obviamente, como disse, temos que elaborar uma estratégia para depois poder gerir essa mesma dívida a médio e longo prazo. Quando eu digo médio e longo prazo, estou a realçar o fato de que no longo prazo há muito mais questões, incertezas, etc., que podem vir e que podem perigar todo o nosso processo, os objetivos primários que nós tínhamos. Ok, então, e por fim,
se é preciso que uma reestruturação venha a ser feita, repito, a reestruturação de uma dívida deve ser o último recurso. Quer dizer, não deve ser uma coisa que quando nós vamos pedir a dívida, temos que saber a partir daqui podemos reestruturar, não podemos pensar assim. Temos que pensar que só uma força maior pode nos levar a isso. Temos que fazer tudo por tudo para que não haja necessidade de reestruturar a dívida, porque a reestruturação de dívida vem com custos acrescidos. E se vem com custos acrescidos e nós sabemos que o futuro é incerto e nessa incerteza podem acontecer, estas incertezas, certos riscos podem levar-se, então, quer dizer, estamos a ampliar extraordinariamente o risco e não estamos a ser prudentes. Certo? Ok. Mas há casos de fato em que uma dívida pode ser reestruturada, tanto por questões técnicas, como também por questões legais, né? Porque entidades jurídicas, né, podem decidir que uma determinada dívida não obedeceu certos critérios e então não pode proceder nos termos em que está e tem que ser negociada. Acontece. E a prova disso é que Moçambique depois acabou acordando, depois de tanto debate público, acabou acordando e o governo disse que há certas dívidas aí que não vai reconhecer, por isso é que temos processos judiciais não só em Moçambique, como lá fora. Estamos a dizer que há dívidas que não havemos de pagar. Tem consequências, tem custos. Ok. E de uma forma muito breve, vou falar sobre o estágio atual da dívida dinâmica pública em Moçambique. Mas como não quero esgotar o tema, isto é o que eu vou deixar para os meus colegas, porque eles vêm fazendo vários estudos sobre isto, então conhecem melhor os números, quantas é que estamos. Mas posso fazer um breve exemplo. O problema da dívida, como o Dr. Novunga disse antes, tanto vem de há muito tempo. Quando nos anos 80 mergulhamos numa crise extraordinária de produção, né? Tínhamos produção negativa, a economia não estava a crescer, estava a decrescer. Então era preciso sair desse marasmo. E internamente não havia recursos, porque se você não produz ou a economia está a decrescer, significa que você não tem recursos. Você depende, você consome o que é produzido lá fora. E um desses consumos, obviamente, é o investimento, e esse investimento tinha que vir na forma de doações, etc., mas o maior componente, obviamente, veio na forma de crédito. E esse endividamento foi massivo, porque era necessário que fosse enorme, porque a base de produção era inexistente. Então, endividámos-nos e a capacidade produtiva foi andando a um passo extremamente lento, por várias razões, incluindo guerras, etc., e problemas de falta de experiência, como eu sempre digo, dependíamos muito de cooperantes, como sabe, entre outros problemas. E então, a dívida cresceu a um nível insustentável. Insustentável. Não havia no horizonte temporal espaço para dizer, daqui a não sei quanto tempo razoável, né? Digo razoável, estaremos bem ou podemos ter a capacidade. Então foi preciso intervenção e muitas organizações da sociedade civil ajudaram o governo a ir buscar soluções fora e tivemos esses perdões de dívida. E até fomos dos poucos países que pela primeira vez começamos a ter alívios, dívidas multilaterais, etc. Conseguimos trazer o problema, portanto, menorar o problema para níveis sustentáveis. E a economia estava a andar muito bem, até princípios dos anos 2000. Os princípios, éramos meninos bonitos e muito bem falado lá fora. Só que depois atropelamos a maior parte daqueles princípios, se não quase todos eles que eu acabei de mencionar agora. Atropelamos de que maneira? E caímos num fundo. E não sei se já batemos o fundo, porque como eu disse, o futuro é sempre incerto e aparecem sempre questões. E uma das questões que apareceu, por exemplo, agora é a Covid, que não estava nas nossas perspectivas. Mesmo depois de aparecer o Kennedy, não sei o quê, pensamos que podemos recuperar e havia perspectivas boas para recuperar, de repente aparece mais um problema. Então, a natureza é desta forma. A natureza funciona desta forma. Ok. Mas o PIB ficou comprometido. Tivemos que reduzir os nossos gastos públicos, uma coisa muito difícil de fazer, mas o governo tinha que apertar o cinto e reduzir, porque com o Covid e com a redução da atividade econômica, as receitas também caíram bastante, porque o setor privado e produtivo ficou muito sacrificado. E com isso, se as receitas não aparecem, significa que o país não pode fazer o serviço da dívida atempadamente. Então começa a acumular dívida.
começa a acumular dívida. A dívida já era alta porque adicionamos essas dívidas ocultas, porque tivemos que reconhecê-las como dívida. Antes eram garantias, não eram dívidas, mas passaram a ser efetivas, então a dívida subiu. E pela incapacidade de poder prestar essa dívida, então começou a acumular, porque os juros depois multiplicam-se. Então estamos em nível de dívida insustentável, pelo menos a curto prazo. Existem perspectivas a médio prazo. O Dr. Novunga esteve aqui a dizer que algumas dessas perspectivas vão desaparecendo, porque partíamos do princípio, por exemplo, que este ano, próximo ano, que há 1 ano, 2 anos, então as receitas dos recursos naturais, gás, etc., começariam a fluir, então resolvíamos esse problema. Mas está cada vez mais longe essa boa notícia, cada vez mais longe. Então, essa é a realidade atual. E, obviamente, agora estamos a ter o processo judicial, né? Aqui dentro e fora, para explicar parte da dívida que engrossou a outra dívida que já tínhamos, criar esse problema. Agora, existem algumas soluções que foram desenhadas, sobretudo, não especificamente para Moçambique, mas que Moçambique qualifica no âmbito desta doença, dessa pandemia que apareceu, né? Como eu disse, haviam aqueles alívios que o Fundo Monetário Internacional vinham implementando quando as economias, quando os países observavam os critérios de boa gestão da dívida, etc., e qualificavam. Então, por causa do crescimento da dívida, por causa da Covid, teve que se reforçar as fontes de financiamento da economia. Basicamente, isto funciona não como uma perdão efetiva, mas como um reescalonamento, como se fosse uma reestruturação. Ok, você não tem capacidade de pagar agora, então vamos adiar esse pagamento para o futuro. Não estamos a dizer que essas iniciativas aqui eliminam a dívida, mas elas aliviam a dívida, porque puxam a dívida para o que implica necessariamente que a curto prazo não podemos continuar a contratar novas dívidas não produtivas, sob o risco de, obviamente, que quando começar a vencer essas iniciativas, termos o problema ainda mais amplificado. Então, aqui mencionei duas, que é portanto, o quadro comum para o tratamento da dívida, que é do G20, surge no âmbito da cooperação com o Banco Mundial e FMI, portanto, que eles solicitaram o G20 para poder intervir com esta iniciativa, e a vantagem dessa iniciativa é que ela envolve o Clube de Paris, e quando envolve o Clube de Paris, quer dizer que mesmo o setor privado, credores do setor privado, podem participar na reestruturação. Tem essa vantagem, ao contrário, tanto da iniciativa de suspensão da dívida do Banco Mundial, do FMI, que obviamente é só soberana com relação aos países. Mas é um reforço, é uma iniciativa reforçada, essa do G20, que vem contemplar aquela. Como eu disse, Moçambique está neste contexto. E eu vou parar por aqui. Tínhamos falado de 30 minutos e levei mais 3 minutos. Então, todas as questões, obviamente, há aí um leque de perguntas. Se forem dirigidas a mim, mas também posso ajudar os meus colegas, mas eu gostaria que fossem os meus colegas, tanto a tratarem de questões específicas sobre Moçambique e ajudar-me também a responder as questões que vierem dos nossos panelistas. Muito obrigado.